O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e, depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, há uma necessidade de nós colocarmos os termos dos evangelistas e a sua intenção de trazer este evangelho. E São Lucas, como grande pintor que ele é, médico, coloca esta arte que foi então o momento em que nosso Senhor Jesus ele entra no deserto, primeiramente cheio do Espírito Santo. Primeiramente, nosso Senhor ele foi batizado antes de entrar no deserto, e aqui tem um sentido também sacramental. A igreja sempre entendeu, e o Senhor Bispo, na unção do Santo Crisma, o Espírito Santo, dom de Deus. Então a igreja sempre entendeu que o Espírito Santo é a fonte, é o próprio amor que procede do Pai e também do Filho, e que o Espírito Santo é o sinal que os crismandos nós recebemos na nossa fronte, que somos marcados e confirmados no amor de Deus. Então, nosso Senhor ele entra no deserto cheio do Espírito Santo, ou seja, ele entra no deserto cheio do amor de Deus.
A catequese é que para vencer as tentações, de certa forma, precisamos utilizá-las como meio para mais amar a Deus. E isto, Santo Tomás de Aquino, com maestria demonstra em 5 pontos, 5 razões, porque nós somos tentados pelo demônio. Mais um pouco mais à frente, nós vamos refletir sobre tais pontos. Então, guiado pelo Espírito Santo de Deus, cheio deste mesmo Espírito, Jesus foi tentado. Ou seja, quando é que recebemos o Espírito Santo? Inicialmente, no nosso batismo, nos tornamos filhos de Deus. Quando nós decidimos abandonar o pecado, objetivamente entramos no deserto. Quem abandona o pecado, quem deixa o pecado mortal, entra no deserto. Entra no deserto. Ou, Gênesis, ficará de conversinha com a serpente. Então, de lá, os nossos primeiros pais foram expulsos porque pecaram, desobedeceram. E o primeiro pecado de Adão e Eva não foi um pecado contra a pureza em si, mas um pecado de soberba. Ficaram então inflamados pela serpente, na soberba de querer serem como Deus, e depois o desejo dos olhos, o apetite do fruto proibido atingiu-lhes primeiramente os olhos, e assim eles pecaram. Então, amados, decidimos na Quaresma abandonar o pecado. Para isto, é preciso fazer a última Quaresma da minha vida. Este ano será a minha última Quaresma. Ano que vem, eu não sei se aqui estarei, se vivo estarei na face da terra, neste plano, ou se estarei em um outro. Então eu preciso buscá-la com todo afinco e cheio do amor de Deus, abandonar definitivamente o pecado mortal. O pecado mortal. E agora, depois que nós abandonamos, decidimos, e só existe um único lugar que confiamos que o pecado ele é abandonado, não obstante, que é o confessionário, não obstante, aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos, ou seja, segundo a leitura, devem adentrar e obedecer àquele que irá legislar a minha vida, ordená-la, aquele que irá colocar neste coração de pedra um novo coração de carne, salmo de hoje, e neste coração estará repleto de sua doutrina, porque, primeira leitura, aqui somos apenas peregrinos, estrangeiros, como viveu Moisés na passagem do mar e no caminho da terra prometida pelo deserto durante 40 anos. Então, amados, adentrando cientes destas realidades, é preciso então a gente experimentar o gozo espiritual de acolher que como é simples, né, se salvar. É muito simples a gente se salvar. Basta atendermos ao chamado de Deus e o convite generoso do Senhor de Ele nos salvar e nós nos abrirmos a esta salvação. Após isto e grande graça derramada em nossas almas, nós vamos eternamente aqui na vida, nós vamos de maneira perene nesta vida ser tentados.
E as razões pelas quais nós somos tentados, Santo Tomás de Aquino elenca 5 pontos, e dentre eles um é o mais excelente, que é o último. E esta excelência das razões consiste justamente: Deus, Ele precisa nos dar grande prova de amor, porque Jesus só entrou no deserto para que hoje, olhando para nós, Ele dissesse ao nosso coração: eu vou precisar fazer tudo isso para salvar Josefina daquele perigo de pecado mortal e de morte eterna. Eu vou fazer isso para que Joaquim, ele, naquele momento em que ele se perdeu, ele tenha como voltar a mim. Então ele pensou em mim, ele pensou em você. E do mesmo modo que nós, quando abandonamos o pecado mortal e suportamos as tentações, estamos consolando Jesus naquele ato da cruz, naquele ato do seu sacrifício. Também nós nos colocamos de fato como católicos que somos, que para nós a cruz não é algo do passado, ela é presente. Tome sua cruz de cada. Primeira razão, a provação do amor. Deus quer nos ver lutando. Santo Antão, quando estava em grande luta contra o demônio, ele clamava pela misericórdia de Cristo e que ele viesse o salvar. E depois de grande penitência e luta, Nosso Senhor aparece, o demônio vai embora e Nosso Senhor aparece. E Antão pergunta a Jesus: Senhor, por que o Senhor não veio me ajudar? E Jesus disse: Antão, eu estava aqui todo o tempo, eu só queria lhe ver lutando. Santo Padre Pio de Pietrelcina, que tinha grandes entraves com o demônio ao ponto de ter combates físicos, e que os seus irmãos fratelos, os seus irmãos confrades, escutavam lutas dentro do quarto, rugidos, latidos do demônio contra São Padre Pio, e ele amanhecia. Também os irmãos iam socorrê-lo pela manhã, e ele estava com o seu corpo machucado, e os seus irmãos iam sanar as suas feridas. E depois das orações, de se recompor, São Padre Pio, ele ficava muito tranquilo, feliz, sempre com um bom humor pela manhã, porque tinha passado a noite lutando contra o demônio. São João Maria Vianney também é famosa as suas lutas. Ou seja, amados, devemos então suportar a tentação e lutar contra elas. E Deus, Ele deseja ver-nos lutando contra o mal. Por isso que Nosso Senhor permite as tentações, para que possamos provar o nosso amor por Deus e não sucumbir, mas de maneira paciente suportá-las, oferecê-las, encontrar meios na vida de oração. E o primeiro meio é o estado de graça. Sem o estado de graça, nenhum fiel consegue vencer o demônio. Pelo contrário, torna-se ainda mais escravo dele. Segunda razão das tentações é humilhar a nossa soberba. Somos tentados, então, e nestas tentações devemos ordenar as nossas paixões
que foram desordenadas pelo pecado original. Terceiro ponto, terceira razão das tentações: confundir o diabo. Confundir o diabo. Quando vencemos o diabo e lutamos nesta luta, buscando justamente com paciência suportar, provar o nosso amor a Deus, nesta altura a confusão do diabo é muito grande, porque se ele veio para atrapalhar o nosso caminho de graça, de conversão e de comunhão com Deus, parece que se a pessoa suportou e venceu este mal, ela ficou mais íntimo de Deus, e assim foram todos os santos, vencendo, confundiu o demônio. A sua confusão foi enorme nesse momento, porque ele não sabia que iria acabar sendo um instrumento para a nossa santificação. Quarta razão: fortalecer os crismados, soldados de Cristo. Sabemos que uma pessoa é um organismo estagnado, parado, inerte, que não reza, que não se esforça, que não se sacrifica, a sua imunidade ela cai. A vida de oração ausente numa alma, a pessoa entra em uma certa apatia para com Deus. Então, quando somos tentados e corremos contra o inimigo, para longe dele, estando de joelhos diante de Deus, numa postura existencial, ou seja, de joelhos em todos os momentos, nos combates da nossa vida. Estamos de pé, porém de joelhos, do mesmo modo que nosso Senhor Jesus, lá em Apocalipse, João revela que ele está morto, porém de pé, ressuscitado. Então, quando somos tentados, e esta quarta razão é justamente para nós nos fortalecermos, fortalecer aquele que veio para lutar, o soldado de Cristo. Quinta razão e última e mais excelente para mostrar a nossa dignidade e a nossa vocação: só é tentado aquele que é muito amado. Santa Teresa d'Ávila, ao se deslocar de um mosteiro para o outro em sua carruagem, certa feita a roda desta carruagem quebra, ela sai da carruagem, cai na lama, toda suja, ela impaciente olha para Jesus no seu íntimo e diz: Senhor, por que tudo isto acontece com a vossa amiga e vossa serva? E Jesus diz: porque eu lhe amo, porque você é preciosa. Então, amados, a tentação demonstra a nossa vocação e a nossa dignidade. Felizes, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e levantarem contra vós mentiras, falsidades. Então, amados, só é perseguido aquele que tem certo valor. Quem não tem valor, não tem para quê, se levantarem contra ele. Então, olhemos para nós neste momento agora e diga: Senhor, louvado seja, o Senhor me deu dignidade, e tudo isso que se levanta é porque o Senhor me ama, é porque eu tenho a vossa dignidade de filho, e esta é a minha vocação: ser teu filho, ser santo.
então o demônio não tentaria alguém sem valor. É preciso ter muito valor. E o nosso valor sabemos que é o preço deste grande sacrifício precioso, derramamento do sangue de nosso Senhor Jesus sobre nossas cabeças. Então, amados, são estas as 5 razões. Provar o nosso amor a Deus, humilhar a nossa soberba, confundir o diabo, fortalecer o soldado de Cristo, mostrar a nossa dignidade e a nossa vocação. Vamos lá. Vamos também entrar no deserto, abandonar o pecado mortal. Isto acontece nos exercícios do sacramento na Quaresma. Os sacramentos da Quaresma são a oração de coleta de hoje, confissão e comunhão. Confissão e comunhão. E lutar com todas as forças, com o entendimento, a coragem e a vontade contra os malefícios, contra as tentações, suportando tais realidades como uma grande prova de amor de Deus para conosco e a nossa prova para com Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,